Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, deixando-o, foram-se. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu-se, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até o versículo 40. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos agora mais uma vez, Pai, que ilumines as nossas mentes, que nos dês, ó Pai, a unção do teu Espírito e que não permitas que nada venha nos distrair de ouvir e de receber o que o Senhor tem para nós através da tua palavra nessa noite. Nos entregamos em tuas mãos, ó Deus, completamente dependentes, inteiramente dependentes do teu Espírito, da tua unção nessa hora. Pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no último domingo que estivemos olhando aqui esse mesmo texto, nós apresentamos as perguntas que são feitas a Jesus. E hoje eu gostaria de ver com os irmãos as respostas que Jesus dá. A primeira pergunta que foi feita foi sobre o comportamento entre os 2 mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual. Quando eles perguntam se devem pagar tributo a César, é isso que na verdade eles estão dizendo. Jesus pediu uma moeda, mostrou que havia nela uma efígie de César, uma descrição que enaltecia a César, e então deu a sentença. A sentença foi a seguinte: dai a César o que é de Deus, o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus.
O que é que ele quis dizer com isso, irmãos? Eu creio que nessa primeira pergunta, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: nós não podemos nos furtar do nosso dever de sermos cidadãos só porque nós pertencemos a uma outra pátria, a pátria celestial. Em outras palavras, já que eu sou cidadão de dois mundos, eu não devo nunca, jamais alegar o fato de ser cidadão do céu para me omitir de ser um cidadão da terra. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que Cristo quis dizer com isso foi o seguinte: nunca se esconda por trás da esperança de uma nova pátria para você deixar de ser um cidadão dessa pátria que está aqui. Dai a César o que é de César. Em outras palavras, irmãos, por que é que nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo e estamos aguardando que Jesus volte? Não vamos, em nome disso, deixar de sermos cidadãos da terra, cidadãos do aqui e do agora. Então, eu estou indo de repente no meu carro na estrada e aí eu tomo uma lata de Coca-Cola e jogo a lata pela janela do carro. E alguém chega para mim e diz: amigo, você como cristão, você deveria respeitar o meio ambiente, você não deveria sujar o meio ambiente. Aí eu digo assim: olha, meu amigo, o mundo jaz no maligno mesmo, eu estou esperando Jesus voltar, então deixa o lixo por aí, ponto final. Não, nada disso está certo. Eu me lembro, irmãos, quando a gente estava construindo o templo da Igreja Presbiteriana Betel em Guarulhos, que alguém passando ali chegou para mim e me disse assim: para que construir um templo como esse? Para deixar aí para o anticristo? Simplesmente para isso, para ser queimado pelo fogo? Irmãos, o que Jesus quis dizer é o seguinte: se nós estamos esperando um novo céu, isso não pode ser desculpa para deixarmos de dar a César o que é de César. Não se refugie nessa coisa que você está esperando Jesus voltar para deixar de ser o melhor marido que você puder ser, para deixar de ser o melhor estudante que você pode ser, para deixar de ser o melhor profissional que você pode ser. Aliás, isso é um dever seu, principalmente como crente em Cristo Jesus. O melhor patrão que você pode ser, o melhor funcionário que você pode ser. Dai a César o que é de César. Não deixe de ser dentro da sua sociedade o melhor exemplo que você pode ser. E também não deixe de ser o melhor cristão que você pode ser. Não se refugie em um gueto evangélico, dizendo assim: aleluia, nós estamos esperando a volta de Jesus, o nosso nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Graças a Deus aconteceu mais um terremoto lá no Japão, matou centenas e milhares de pessoas, porque isso é sinal de que Jesus está voltando, aleluia. Não, irmãos, não é assim. Nós temos que chorar as dores do mundo. Dai a César o que é de César. Nós temos que participar da sociedade. Dai a César o que é de César. Nós temos que ser sal da terra, temos que ser luz do mundo, enquanto nós estamos vivendo aqui agora. Dai a César o que é de César. Agora, tem um outro lado da história, o inverso daquilo que eu estou dizendo é verdade também. Em outras palavras, não fique tão enfronhado com esta sociedade, não fique tão dominado por essa sociedade, a ponto de você se esquecer da pátria celestial, porque esse é o outro lado da resposta de Jesus. Eu me lembro de uma época que a Igreja Católica tinha o que eles chamavam de comunidades eclesiais de base, e tinha uma porção de padres naquela época
que dizia o seguinte: esse negócio de relacionamento com Deus, isso é coisa do passado. O negócio realmente certo é nos ocuparmos. Eles diziam: não vamos esquecer que a melhor reza é cuidar dos pobres. Então não vamos ficar iludindo os pobres com esse negócio de céu que vem por aí. O importante mesmo é mostrar para eles que eles podem construir um paraíso aqui na terra. Muito cuidado com essa visão, porque essa visão é diabólica. Essa visão não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é uma armadilha do diabo, isso é uma esparrela do diabo. Porque se por um lado você precisa dar a César o que é de César, por outro lado você precisa também dar a Deus o que é de Deus. Coloca os seus olhos também especialmente na pátria celestial. Eu estou cada vez mais envolvido com o desejo, com as coisas de Deus. Estou cada vez mais interessado nas coisas que pertencem à pátria celestial. Mas eu também estou com os meus olhos fixos na Jerusalém celestial, cujo construtor, edificador é o Senhor Jesus Cristo. É isso que realmente importa. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Jesus mostrou aquela moeda e disse o seguinte: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo que existem sim dois mundos: um mundo que é material, terreno, e um mundo que é espiritual, um mundo que é celestial. E nós precisamos saber, como crentes em Cristo Jesus, transitar entre esses dois mundos, porque a regra última para o cristão é a seguinte: quando se torna insuportável viver entre esses dois mundos, então é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a palavra ensina. E nós temos casos, irmãos, nos quais ficou insuportável viver entre esses dois mundos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os cristãos na Roma antiga. As pessoas começaram a perseguir os cristãos e diziam o seguinte: você só pode ser cidadão romano se você negar a Jesus. Se você não negar a Jesus, você não será cidadão romano. E aí os crentes corajosamente diziam assim: nós morremos antes de negar Jesus, preferimos morrer a negar Jesus. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista, irmãos, quando se impôs certas e determinadas regras que estavam frontalmente dando de encontro com os valores do reino de Deus. Então, é melhor negar o que é de César, nesse caso, e dar a Deus o que é de Deus, estar disposto a pagar por isso, inclusive, as consequências. Eu creio, irmãos, que nós estamos caminhando para um tempo em que os cristãos terão sim que fazer alguma opção, e essa será uma opção: ou nós nos dobramos ao anticristo, que vai ser um líder político que vai se levantar, ou nós vamos nos dobrar diante dele e prestar culto a ele, ou então nós vamos dizer: nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus. E nessa hora a vida dos cristãos vai correr um grande perigo, e muitos deles vão morrer em nome deste conceito de dois mundos, que de repente estão conflitando entre si, e ele resolveu obedecer a Deus, que é o que realmente deve ser feito. Mas, enquanto esse tempo não chega, o que Cristo quis dizer, quando ele mostrou aquela moeda, foi o seguinte: não se deixe impressionar demais com as coisas que são do reino da terra, pensando que essas coisas que são do reino da terra vão influenciar as coisas que são do reino celestial. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema de cantar o hino nacional, inclusive na hora de dizer pátria amada e idolatrada. Lembra que eu citei isso?
Eu não tenho nenhum problema para cantar, aliás, eu acho que o crente tem que cantar mesmo, deve cantar. Isso para mim, irmãos, é um conceito cívico, mais do que uma coisa palpável, portanto não há problema nenhum em cantar o hino nacional. Quer dizer também que os rituais cívicos não têm desdobramentos espirituais, irmãos, preste atenção nisso. Rituais cívicos não têm desdobramentos espirituais. É isso que eu entendo que Jesus quis dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, um soldado que presta continência à bandeira, ele não está prostrando-se diante de um ídolo, e nem deve se sentir assim. Ele está simplesmente fazendo um ritual cívico, que tem o seu papel, e isso não o afasta de Deus, e isso não fere a sua comunhão com Deus. Então dê a César o que é de César. E o outro lado também vale. Não acredite, preste atenção no que eu vou dizer, não acredite em rituais religiosos, ou que rituais religiosos tenha algum valor cívico. Não creia, não se engane com isso, não acredite que rituais cívicos têm algum valor, ou rituais religiosos têm algum valor em rituais cívicos, ou algum valor cívico. Por exemplo, vocês acham que na Câmara dos Deputados ter uma cruz, que é símbolo do cristianismo, adianta alguma coisa? Pois eu digo para vocês, não adianta nada. Não vale absolutamente nada. Não, ter ou não ter não adianta nada. O ritual religioso no ambiente cívico não vale absolutamente nada. E o triste, meus irmãos, é que alguns deputados evangélicos, quando viram na Câmara dos Deputados que tinham um crucifixo pendurado, eles então imediatamente criaram uma lei, aprovaram uma lei, que agora em cima da mesa do presidente da Câmara dos Deputados tem que ter uma Bíblia aberta. Vocês acham que isso tem algum valor? Pois não vale nada. Absolutamente nada. O que adianta ter uma Bíblia aberta em cima da mesa do presidente? O que adianta? Vai ajudar em alguma coisa? Não. Não ajuda em nada. O ritual religioso não tem desdobramento nenhum no ambiente cívico. Deixa eu dar um outro exemplo. Vai ser inaugurado, de repente, na cidade de Santo André, um novo prédio para a Câmara dos Vereadores da cidade. Então, como nós somos crentes e nós somos religiosos, nós vamos chamar o pastor da igreja vai lá para dar uma bênção. E aí o pastor vai e diz assim: em nome do Senhor nós abençoamos esse lugar, em nome do Senhor nós decretamos a bênção aqui. Você acha que isso tem algum valor? Nenhum. Não vale absolutamente nada. Eu estaria, se fosse lá, porque não vou, perdendo o meu tempo. Quer dizer que o movimento religioso não tem nada a ver, não adianta chamar os pastores para amarrar todos os demônios de Santo André. Eles vão continuar todos soltos. Não vai acontecer, não vai mudar absolutamente nada. Não é ritual, isso que eu estou querendo dizer, que vai resolver o problema da Câmara dos Vereadores. Para que a Câmara dos Vereadores seja um lugar de verdade, tem que imperar lá a verdade, independente de ter crente lá ou não. Tem que imperar a verdade, tem que imperar a justiça, tem que imperar a transparência, e não rituais religiosos, porque rituais religiosos não vai fazer nada lá. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus, e não misture as coisas. Não misture as estações, não queira levar a igreja para dentro da Câmara dos Vereadores e nem tampouco trazer vereadores para dentro da igreja ou para o púlpito da igreja. Lembra um trabalho que nós tivemos aqui uma vez? E a vice-prefeita estava aqui sentada no primeiro banco e alguém chegou para mim: pastor, você não vai levar para o púlpito? Eu falei: para quê? O que ela vai fazer no púlpito da igreja? Falei: não vou. Oh, mas nós tivemos um pastor que levava. E daí? O que me importa? Ela vai ficar sentadinha no lugar dela,
E nem orar por ela nós vamos, você quer saber? Vai ficar sentadinha lá. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, não podemos misturar as coisas. O que é de César é de César. Vamos fazer o que é de César em nome da cidadania. Isso é um dever nosso. O que é de Deus é de Deus. Vamos fazer em nome de Deus e para a glória de Deus. E não misture as coisas. É isso, irmãos, que Jesus quis dizer. Por isso é que eu sou a favor de crente fazer passeatas. E eu sou a favor de crente fazer greve. Sim, sou. E declaro para os irmãos quantas vezes for necessário. Eu acho que crente pode fazer greve. Eu acho que crente deve fazer passeata, principalmente num país como o nosso. Teve uma vez que o irmão me disse assim, olha, eu não faço greve porque greve é coisa de baderneiro. Eu falei, ah é? Disse, tudo bem. Mas se eles conseguirem um aumento, você deve também, em nome da sua ética, não aceitar o aumento que eles conseguiram por causa da greve. Você não quis fazer greve, então não queira também os benefícios da greve. Por integridade sua, você deve chegar perante os seus companheiros de trabalho, eu disse para ele, você deve chegar perante os seus companheiros de trabalho e dizer, assim como eu não fiz greve, assim também eu abro mão do aumento que vocês pleitearam e ganharam por causa da greve. Então, irmãos, eu sou a favor que o crente faça passeata, sim, não como crente, mas como cidadão. Como cidadão, eu acho que é um dever nosso, dar a César o que é de César. Não porque nós somos evangélicos, mas porque nós somos cidadãos desse país, pagamos impostos, somos fiéis em contribuir com os nossos impostos, então nós temos o direito de fazer, sim, dê a César o que é de César. É por isso, meus irmãos queridos, amados, a quem eu amo de coração, é por isso que enquanto eu estiver aqui, os irmãos não vão ver político nenhum fazendo discurso aqui. Nem aqui em cima, nem aqui embaixo, nem em lugar nenhum aqui dentro. Não vão ver, enquanto eu estiver aqui, político nenhum fazendo discurso aqui. Porque o que é de César, mas o que é de Deus, é de Deus. E isso aqui é de Deus, pertence a Deus. Deus tem que ser glorificado nesse lugar, e é isso que importa. A segunda pergunta, essa foi a primeira, a segunda pergunta foi para resolver uma outra questão. A segunda pergunta que eles fizeram foi a seguinte, esta mulher casou-se com 7 homens, os 7 morreram, como será na eternidade? Ela morre também, vai para a eternidade, como é que vai ser lá? Com quem que ela vai ficar lá na eternidade? Lá no céu, com quem que ela vai casar? Deixa eu contar uma história verdadeira, porque aconteceu comigo, para os irmãos, uma experiência que eu tive. Uma jovem senhora casada, muito feliz no casamento, ela e o marido, os dois muito crentes, fiéis a Deus. O marido dela morreu num acidente de carro, os dois crentes. Ela passou 5 anos viúva. Depois de 5 anos, ela arrumou o namorado e casou-se novamente. Um belo dia, o telefone tocou lá em casa. E eu atendi. Ela disse, pastor, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Eu disse, tudo bem, vem aqui em casa, a gente vai conversar. Eu recebi na minha casa. Ela sentou-se e me disse, pastor, eu estou numa crise, eu não sei como resolver, preciso de ajuda. Eu disse, o que está acontecendo? Ela falou, quando eu era casada com o fulano, em nossas trocas de amor e carinho, vez por outra surgia este assunto de morrer. E uma vez eu disse para ele o seguinte, eu te amo tanto, 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 que se você morresse, eu nunca mais me casaria com ninguém. De jeito nenhum. E ele morreu, pastor. E eu passei 5 anos pensando nisso com viúva. Agora eu me casei. Eu disse, fique tranquila, minha irmã, não tem problema nenhum. A viúva, que bom que você casou, fica tranquila, viva feliz.
Ela me disse, mas não é este o problema. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, qual o problema? Falou, o problema é que eu estou mais apaixonada pelo novo do que era pelo antigo. Eu falei, aleluia, glória a Deus, que bênção, que bom. Aí ela falou assim, sabe qual é o meu drama? Meu drama, pastor, é o seguinte, com que cara eu vou encarar o meu finado marido quando eu chegar lá no céu? Ela falou assim, a única expressão que eu consigo imaginar dele lá nas ruas de ouro do céu, nós dois nos encontrando, quando a gente estiver andando nas ruas de ouro, a única expressão que eu consigo imaginar é ele com a mão na cintura fazendo assim. Irmãos, esta é a pergunta que eles fizeram para Jesus. Com que cara esta mulher, depois de casar-se com 7 irmãos, com que cara ela vai olhar para eles lá no céu? Agora, por outro lado, irmãos, com que cara eu vou enfrentar lá no céu uma pessoa a quem eu fiz mal aqui na terra e que morreu antes que eu lhe pedisse perdão? Com que cara eu vou enfrentar uma pessoa para quem eu trouxe prejuízo e nunca acertei as contas com ela? Com que cara eu vou encarar essa pessoa lá no céu? Com que cara o pai que fez besteira, que judiou do filho, com que cara ele vai encarar o filho lá? Essas bobagens que ele fez teve desdobramentos. E agora ele vai enfrentar o filho lá no céu. O que Jesus disse para eles? Jesus deu a seguinte resposta: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que as Escrituras nos dizem a respeito das coisas que nós fazemos aqui em relação ao que nós vamos enfrentar lá? Errais, não conhecendo o poder de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, e eu falo isso aqui com o objetivo de trazer, não de trazer licença para o pecado, mas com o objetivo de trazer graça para o pecador. Eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, o ambiente lá não é o mesmo ambiente aqui, tudo diferente. Em outras palavras, com certeza absoluta, ele não vai estar lá com a mão na cintura, batendo o pé no chão e dizendo assim, agora eu te pego. Não. Jesus disse assim, na ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento. É claro que o ambiente é outro, a coisa é outra história. No céu é tudo tão maravilhoso que casamento virou fichinha. Sabe o melhor que você já desfrutou dentro do seu casamento? Não representa nada no céu ser muito melhor do que tudo isso. Portanto, eu quero dizer o seguinte, você no dia que se arrependeu, colocou a sua vida ao pé da cruz, colocou a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando chegarmos lá no céu, tudo aquilo que foi feito aqui, tudo aquilo que foi feito e que está debaixo da cruz do Calvário, não vai ser motivo de vergonha para nenhum de nós, mas vai ser motivo de regozijo, de alegria diante da grandeza dessa obra salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor. E mais do que nunca nós vamos dizer, te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente agora eu entendo o que significa a tua misericórdia. Que coisa maravilhosa é a misericórdia. Segundo lugar, nós devemos viver sempre com a seguinte consciência:
O meu Deus é sábio, o meu Deus é suficientemente poderoso para transformar os meus embrólios em coisas bonitas. Ele é suficientemente poderoso, porque Ele é, sim, o supremo tapeceiro que transforma as nossas vidas desgastadas pelo pecado, destruídas, em alguma coisa linda, em um tapete muito bonito. É uma obra de arte para a glória dele mesmo. Aquilo que ele está fazendo na sua vida, aquilo que ele está fazendo na minha vida, é uma obra de arte maravilhosa. Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. E isso ele disse para os saduceus, que não criam na ressurreição e nem anjos. Jesus disse: Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivo. Deus é Deus de agora e para todo sempre. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me daquelas coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: mesmo que você tenha feito um monte de bobagem na sua vida, e eu sei que você fez. Sabe por que eu sei que você fez? Porque eu fiz. Então, mesmo que você tenha feito um monte de besteira na sua vida, ponha um ponto final nesse negócio, porque o Deus que nós servimos é Deus dos vivos, é o Deus que não fica repousando em obras mortas do nosso passado, mas nos chama para um novo viver em graça diante dele e para a glória dele. Terceira pergunta que eles fizeram foi a seguinte: qual é o grande mandamento? E aí Jesus respondeu o seguinte: o grande mandamento, o maior de todos os mandamentos, é o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: nisso está resumido toda a lei e os profetas. Em outras palavras, ele disse: isto aqui é a Bíblia. É a Bíblia. O que é a Bíblia? Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia toda. É isso aí. Deixa eu dizer uma coisa: nós religiosos temos um monte de coisas, né? Nós temos um monte de atividades, de costumes, de regulamentos, de gestos, de sinais religiosos, uma porção de coisas. E às vezes eu fico pensando quanto disso realmente tem valor diante de Deus. Eu fico pensando, para que serve tudo que a gente tem feito em nome de Deus? Coisas boas, ler a Bíblia, arrecadar dinheiro, gastar dinheiro, construir templo, chamar gente para pregar no templo, chamar gente para cantar. Qual é o objetivo último de tudo isso? Sabe o que Jesus disse? Jesus disse: se tudo que a gente fizer, tudo que a gente fizer, não desembocar, não terminar, não culminar em amor a Deus, que é traduzido em amor ao próximo, foi perca de tempo. Perdemos o nosso precioso tempo. Essa é a verdade. E essa é a verdadeira verdade de Jesus. Nós nos reunimos aqui todos os domingos. Para quê? Para que a gente vem aqui na escola dominical? Para que a gente vem aqui no culto? Qual é o objetivo? Se não for amar a Deus, e esse amor ser traduzido em relação ao próximo, nós perdemos o nosso precioso tempo todos os domingos e somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque às vezes eu fico vendo que as pessoas são religiosas, mas em vez delas se tornarem doces, sabe aqueles
religiosos que, em vez de ficar doce, o religioso, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele tem que ficar mais doce cada dia que passa. Mas aí, em vez de ficar doce, ficar querida, ficar amorosa, ela fica cada dia mais miserável, fica cada dia mais amarga. Em vez de ficar carinhosa, fica cada dia mais arredio. Para de perder o seu tempo. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Não pensa você que porque você é membro da igreja, você está nas mãos de Jesus. Não pensa você que porque você canta em nome de Jesus, você está com Jesus. Não pensa você porque que você ora a Deus em nome de Jesus, você está com Jesus. Para com isso. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. E deixa Ele te mudar. Não seja uma pessoa chata. Não seja uma pessoa estúpida que mais fere os outros do que ajuda. Uma vez uma mãe me ligou e me disse o seguinte: pastor, essa mãe não era crente, aliás, não é crente até hoje. Disse: pastor, o meu filho, desde que foi para a sua igreja, ainda bem que a igreja não é minha, né? Mas ela usou essa expressão. Meu filho, desde que foi para a sua igreja, tornou-se uma pessoa impertinente. Ele era um menino doce, educado, mas agora ele é um grosso. Ele aprendeu essa linguagem religiosa que vocês falam e ela foi descascando o abacaxi. Ele aprendeu essa linguagem religiosa que vocês têm e ele se transformou. Só que ele se transformou para pior. Irmãos, que coisa triste. De que vale atividades religiosas para as pessoas ficarem brincando de crente? De que adianta atividade religiosa? O grande mandamento é este: amar a Deus, e este amor se desdobrar para o próximo. Esse é o grande mandamento. Nos transformar em pessoas cujo caráter tem doçura, cujo caráter tem verdade, cujo caráter tem um peso diferente do caráter daquele que não tem Jesus Cristo no coração. E Jesus diz que toda a lei, tudo tem que se resumir nisso. Se não se resumir nisso, nós estamos brincando de igreja. Nós estamos enganando a nós mesmos, porque na verdade a nossa vida não tem nada a ver com a vontade de Deus. E você está se enganando. Desdobramento real é homens e mulheres que amam a Deus. E este amor que está no meu coração por Ele é projetado na vida dos irmãos, no dia a dia, na prática. É interessante notarmos que os religiosos tentaram pegar Jesus em 3 perguntas importantíssimas, super importantes. E nessas 3 perguntas nós podemos encontrar aqui, pelo menos ao estudar o texto com um pouquinho de profundidade, a gente pode encontrar aqui o verdadeiro eixo da nossa própria espiritualidade. Eles queriam colocar Jesus no canto da parede. E você olha o que eles perguntaram e se analisa e se examina, e você volta para o eixo novamente de andar segundo a vontade de Deus, de viver segundo a vontade de Deus, de praticar a vontade de Deus. Mas a pergunta para mim e para você é a seguinte: como é que eu posso resumir tudo o que eu estou dizendo em nome de Deus, de tal maneira que os homens olhem para mim e glorifiquem ao Pai que está nos céus? Porque esse é o objetivo. Que isso aconteça com você, comigo e com todos nós. Vamos orar? Curva a sua cabeça.
Diga para Deus agora, no silêncio do seu coração, aquilo que está lá no seu coração mesmo. Quem sabe você tem que dizer: Senhor, eu tenho sido tão hipócrita. Não tenha medo de dizer isso não, Ele está com braços abertos para te receber. Mas Ele só te recebe se você for transparente e for sincero. Abra o coração e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso aprender a viver nesses dois mundos. Senhor, eu preciso praticar esse amor pelo Senhor e pelo próximo. Eu entendi hoje, Senhor, que isso resume a Bíblia inteira. Eu não preciso decorar a minha Bíblia, basta decorar esses 2 mandamentos e eu terei decorado toda a Bíblia. Eu aprendi isso. Então me ajuda, Senhor, a praticar esse amor todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte para me levar para a tua glória. Pediu Danielzinho para nos dirigir numa oração em voz alta.